Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Chá com Elas. E o assunto de hoje, a gente vai falar um pouquinho com relação à resistência à insulina, diabetes, que é algo muito comum hoje em dia, cada vez mais, né? Estão pegando crianças já entrando em diabetes, com resistência à insulina, e o quanto isso vai interferir realmente na nossa saúde a longo prazo e vai diagnosticar, a gente pode ter um diagnóstico de outras doenças muito mais sérias quando a gente pensa em resistência à insulina. Espero que vocês gostem e vamos lá! Delícia, aí, né? Muito bom, muito bom! Aproveitando, né, quem não viu os outros episódios, acho que é importante a gente falar para o pessoal voltar, ver os outros episódios, porque a gente tem feito uma sequência, né? Tá tudo meio que interligado, tá né? Tá conectado, não tem jeito. E o tema de hoje eu acho extremamente importante trazer, porque é algo que gera bastante dúvida, é algo fácil, teoricamente, da gente tratar, modular ali na rotina do dia a dia, mas é algo que tem um grande impacto. Sem dúvida. E que, às vezes, as pessoas veem aquilo, né, de forma... Às vezes, eu falo que é um inimigo oculto, né? Porque, realmente, essa questão da diabetes, da resistência insulínica, pode trazer uma série de complicações, né? Tanto da parte vascular, gente, né? Da parte ocular, às vezes, ali, paciente, né, idoso, com diabetes, né? Como o capilar começa a ficar, né, muito entupido, vamos dizer assim, saúde dos olhos, a questão da circulação. Para mulheres, um ovário policístico. Exato, uma resistência insulínica, né? A gente vê associado ao ovário policístico. Associado ao ovário policístico. E é um erro, muitas vezes, alimentar, né? No consumo e nas proporções dos macronutrientes, né? E a gente consegue modular muito bem isso. Sem dúvida. E aí, quando a gente fala em resistência à insulina, antes de falar da resistência à insulina em si, a gente tem que falar um pouquinho com relação à inflamação, né, Esther? É óbvio que a gente já falou um pouquinho sobre isso num podcast passado, mas mesmo assim, pra gente retomar e conseguir dar continuidade a esse assunto, a gente tem que pensar que o quê? Uma inflamação nada mais é do que um corpo que tá totalmente sobrecarregado, então um corpo que a imunidade tá ruim, porque, querendo ou não, ele acaba consumindo alimentos que não tem tanto nutriente, um estilo de vida muito ruim, né, com relação a fatores externos muito ruins, isso vai sobrecarregando o nosso corpo. Sim. E para ele conseguir fazer um bom detox, o intestino e o fígado, principalmente, acaba ficando mais comprometido, então ele não consegue fazer um bom detox. E aí, com isso, vai ter uma dificuldade do corpo desintoxicar, vai acabar inflamando o organismo. Sim. E aí, é necessário a gente entender, né, o que inflama para cada um, né? Isso a gente já trouxe outras vezes, mas é legal a gente frisar, né? E no caso da resistência insulínica, da diabetes, da pré-diabetes, né? Isso tem muita relação com o consumo dos carboidratos, né? As pessoas têm, às vezes, fobia dos carboidratos, mas eu falo, calma, né? A gente precisa entender o tipo do carboidrato, como você consome, que quantidade você consome, que combinação que você faz, que isso também vai interferir, né? Muito, muito. Então, assim, eu ensino muito isso para os meus pacientes dentro do consultório com relação a índice e carga glicêmica, né? Que são coisas diferentes, mas são coisas muito importantes. Porque, às vezes, quando eu abro caixinha de perguntas no Instagram, as pessoas me mandam: ai, Laís, banana engorda? Banana pode? Banana pode. Então, assim, é óbvio que ela tem um pouquinho de carboidrato, mas quando a gente pensa em índice e carga glicêmica, são coisas que a gente tem que ficar de olho. Sim. Índice glicêmico é um valor fixo. Então, é um valor que a gente vai ver o quanto que esse alimento tem de carboidrato e quanto que ele cai no nosso sangue e faz um pico de um hormônio que chama insulina. Sim. A carga glicêmica vai depender do quanto a gente consome. E é aí o pulo do gato, né, Esther? Se a gente for pensar nessa questão de índice e carga glicêmica, né? Então, por exemplo, o exemplo que você trouxe da banana, a banana eu posso fazer uma combinação com ela diferente, né? Se eu como só a banana, tem uma quantidade de carboidrato ali e a velocidade que esse carboidrato vai ser absorvido, né? A gente pode, como se fosse travar um pouco a velocidade que esse carboidrato é absorvido, associando a uma proteína, a uma gordura. Uma fibra. Né? Que é essa modulação desse índice glicêmico que a gente consegue fazer, né? Então, posso associar, no caso, uma granola que tem um pouco mais de castanhas, ou que tem uma fibra, que também é uma forma da gente modular, uma aveia, às vezes, né? Exatamente. E às vezes, acrescentando também, né, uma proteína. Né? Também é uma possibilidade. A ordem que a gente come também é interessante, né? Eu trago isso para o paciente, né? Porque se a gente come ali, às vezes, num almoço, né? Come a salada primeiro, depois come a proteína, por último come o carboidrato, eu consigo também modular. Muito e evitar que gere esse pico glicêmico, de insulina. Né? Porque cada pico glicêmico que eu dou, gente, eu tenho uma hiper e uma hipoglicemia reacional, né? Que é aquilo que faz eu querer comer carboidrato o tempo cada vez inteiro, mais. Né? Por isso que é legal a gente modular para ficar estável.
Outro ponto e outro exemplo bem legal da gente falar é com relação, por exemplo, ao pão, né? Então, o que eu ouço muitas pessoas falando? Mas o pão sem glúten realmente é melhor que o pão normal? Sim. Então, assim, o trigo em si, ele tem um índice glicêmico mais alto. Se eu quiser consumir um pão, pensando em controlar a carga glicêmica, o que eu teria que fazer? Pensando que ele tem um índice glicêmico muito mais alto, eu vou ter que comer muito pouco para poder pelo menos controlar um pouquinho esse índice glicêmico, né? Essa carga glicêmica do pão. Outra boa estratégia que a gente pode vir a fazer é o quê? Não, Laís, eu tô com muita fome hoje, eu quero comer um pão, mas então optar por um outro tipo de farinha. Uma farinha que tem um índice glicêmico mais baixo para eu poder comer mais. Então, por exemplo, usar um pão com farinha de amêndoa, com farinha de grão de bico, porque a carga glicêmica vai ser menor e o índice glicêmico vai ser menor. Então, quando cai no meu sangue, não faz um pico de insulina. A velocidade de absorção vai ser menor. Vai ser menor. Aí eu posso vir a comer 2 fatias, por exemplo. Já um pão que vem do trigo, eu vou ter que consumir uma fatia só. E mesmo assim, tem grande chance da carga glicêmica dele ainda continuar alta. E é legal a gente pegar esse gancho, porque as pessoas ainda estão muito focadas em caloria, né? Só que eu falo, o corpo não tem calculadora, né? Tem claro, uma relação da questão calórica ali, de quanto eu como dos alimentos no geral, mas é muito mais essa modulação, né? Dos hormônios, né? Porque a insulina é um hormônio. Quanto mais carboidrato eu como, mais ele vai ser produzido. E mais eu vou querer estocar ali gordura, né? Então não tem jeito. E essas combinações são tão fáceis da gente fazer, né? E eu gosto de ensinar tanto isso para os pacientes, porque eu acho que liberta tanto a gente também, muito, né? Então, assim, até falando ainda com relação a esse exemplo do pão, em vez de colocar uma geleia, que também vai fazer um pico de insulina, carbo, super carbo com carbo, vamos pegar um pão, então vamos fazer um ovo mexido, com queijo cottage, com tahine. Exato, né? Que a gente consegue modular. E é interessante a gente trazer isso, né? Porque às vezes o paciente acha, vou trocar então o pão pela tapioca, ou o pão com glúten pelo sem glúten e eu vou emagrecer. Não necessariamente, né? Porque tem a quantidade calórica muito parecida, né? Às vezes mas tem essa meia dúzia, o que vai ser bom é porque não tem glúten. Então pode inflamar menos o seu corpo. Mas em questão calórica, muito próximo. Pensando na questão do pico de insulina, meio que dá na mesma. Uma tapioca com uma farinha de trigo, né, Esther? Então é por isso que é muito comum, né, a gente pensar, quem vem pro emagrecimento, trocar tudo por sem glúten. A tapioca é um dos principais. E mesmo assim, às vezes, não tá vendo resposta de emagrecimento, né? Até porque a carga glicêmica e o índice é um pouco mais alto, né? Essa semana até eu peguei uma paciente no consultório e ela vem comigo faz um tempo já, a gente trocou tudo por coisa sem glúten pra ela, só que ela começou a usar tudo com farinha de arroz. Então ela começou a usar o pão com farinha de arroz, macarrão de arroz. E ela não tava emagrecendo. Então, assim, daí eu expliquei essa questão mesmo do índice da carga glicêmica pra ela. Porque senão é trocar 6 por meia dúzia. Você vai desinflamar, vai melhorar sintomas com relação ao glúten, né? Às vezes o intestino melhora, a disposição melhora, quando a gente diminui esse consumo do glúten em si. Mas pensando no emagrecimento, pode não ter resposta. Exatamente. Né? Que continua nessa questão de pico de insulina mesmo. O tempo inteiro, né? E aí, existem dietas que a gente pode, né? Às vezes não precisa tirar esse carboidrato de cara, é só realmente ir modulando essas cargas e o índice glicêmico ali que a gente já consegue um resultado fantástico, né? A nível de exames laboratoriais, de sair da pré-diabetes, voltar com uma hemoglobina glicada normal, de baixar essa insulina, né? Porque toda vez que eu como carboidrato, meu sangue fica com açúcar, né? E eu preciso que o pâncreas libere esse hormônio que é a insulina para tirar esse açúcar que tá ali circulando e jogar dentro da célula, né? Se eu como muito carboidrato, o pâncreas também tem que produzir muita insulina, né? E aí que geram os mecanismos também de resistência, né? Aquela insulina começa a ficar fraco, mas também pelo consumo, né? Exatamente. E muito alimento de caloria vazia que a gente fala, né? Então, refrigerante, né? Bolachinha, o que a gente tem visto muito nas crianças também, né? Comem calorias vazias, então não comem realmente nutrientes que são necessários. E aí a criança tem fome e ela enche a barriga, teoricamente, né? Com esses alimentos que não trazem qualidade nutricional. E aí, pensando até na questão de dietas, por exemplo, um jejum intermitente é muito legal para quem tem uma resistência à insulina. Exato. Mas o mesmo ponto ao mesmo ponto, a grande questão é como é que você rompe esse jejum? Exato. Né? Não adianta eu ficar um tempo enorme em jejum, que eu vou conseguir dar um descanso para esse pâncreas, diminuir essa insulina. E a hora que eu for quebrar, que eu tô com a insulina ali super baixinha,
glicemia baixa, dá um estouro, vai comer um prato de macarrão. Não adianta, né? Então, é o que eu sempre falo. Quem adapta a jejum intermitente, eu adoro, gosto muito de prescrever, eu mesmo faço. Mas o grande ponto e o pulo do gato é o como você vai romper esse jejum. Pro corpo conseguir produzir um pouco de insulina, mas não fazer esse pico, né? E às vezes até a forma como você vai iniciar esse jejum, né? Então, mais importante que o tempo que você fica é como eu começo, como eu quebro esse jejum também. Então, assim, e aí, como é que a gente pode vir a quebrar? Optando mais por gorduras, proteína, legumes, né? E aí, evitar um pouco o consumo de carboidrato no rompimento. Pode até ter na mesma refeição, mas fazendo essa regra do tamponar e, às vezes, usar também carboidratos que sejam carboidratos de melhor qualidade, né? Por uma batata doce. Umas raízes, né? Frutas de carga glicêmica mais baixa, né? Então, as frutas menos doces, né? Que é o mais fácil das pessoas entenderem. E associar essas fibras, essas proteínas, essas gorduras na alimentação também. Eu acho que isso ajuda bastante também. E a questão, outro ponto que eu também adoro prescrever, pensando na questão de insulina, é o vinagre de maçã. Né? O vinagre de maçã ajuda muito a modular essa questão de insulina. A gente pode colocar num shot matinal, né? Então, às vezes, colocar um pouquinho de água, uma colherzinha de sopa de vinagre de maçã. Antes das refeições também é uma possibilidade. Isso. Aí, colocar uma colher de sopa antes do almoço, antes do jantar. Também é uma baita estratégia que vai ajudar muito a modular essa insulina. Exatamente, né? Tem muito fitoterápico, na verdade. Muitos chás que podem nos auxiliar nesse sentido. Nutrientes também, né? Então, a questão do magnésio. Do cromo, que ajuda muito, né? Até a evitar essa ansiedade, essa vontade de comer doce. Então, é muito bacana a gente poder trabalhar com o paciente em conjunto, entender sobre a rotina dele, para conseguir modular. Né? Exatamente. Então, o grande X da questão, que eu acho que o que mais a gente quer trazer hoje nesse podcast, é que o carboidrato não é vilão. Né? Que eu acho que é esse o ponto principal. Todo mundo acha, não, então eu quero emagrecer, ou eu quero controlar minha insulina, vou ter que cortar carboidrato. É claro que é uma estratégia, muitas vezes a gente reduzir esse carboidrato, mas a gente tá aqui pra orientar vocês que é a consciência, né? Como você vai consumir. O tipo do carboidrato. O horário. Né? E a combinação que eu faço, e a proporção que eu coloco disso também. Sem dúvidas. E aí até fazendo um gancho também falando de dietas, por exemplo, um plano cetogênico. Eu sou super fã, eu adoro colocar, que é um plano quando a gente tira quase todo o carboidrato do paciente para justamente modular a insulina. É um plano que vai ajudar muito no emagrecimento, ajuda muito na inflamação. Parte neurológica, né? Câncer. Foco, concentração ajuda muito quando a gente faz um plano cetogênico. Mas é um plano que é o que eu sempre trago para os pacientes. Tem que ter um começo, um meio e um fim. E um acompanhamento. Um grande problema das pessoas é que elas fazem cetose e ficam 3, 4 meses em cetose. A hora que elas vão romper, elas estão desesperadas, querendo ir no McDonald's, comer o McDonald's inteiro. Então, o grande ponto é a gente aprender que, vou ficar 30 dias em cetose. Depois eu vou voltar a comer carboidrato, mas aos poucos. Justamente para o corpo voltar a produzir insulina, mas de uma maneira mais devagar. E assim, essa cetoadaptação que a gente fala, tanto na ida quanto na volta, né? Sem dúvida. Não preciso fazer de uma vez, né? Mesmo num paciente, às vezes, diabético, só de melhorar e modular carga e índice glicêmico, a gente já consegue uma resposta sem necessariamente excluir ou, né, fazer uma mega restrição em relação aos carboidratos. Sem dúvida. E aí, quando a gente pensa em resistência à insulina, de uma maneira a gente modulando a resistência à insulina, de uma maneira indireta, as pessoas emagrecem, né, Esther? É meio que como por tabela, assim. Até porque a gente melhorando isso, a gente vai trazer mais saciedade para esse paciente também, né? O paciente fica mais estável, né? Eu sempre brinco, faz uma comparação em relação a um final de semana. Se é um final de semana que você come, por exemplo, um churrasco, uma proteína no almoço de domingo, você fica mais estável. Às vezes o paciente nem tem tanta necessidade de um jantar, por exemplo. Sem dúvida. Se é uma refeição de domingo que ele come muito carboidrato, uma massa, né, uma lasanha, a tendência é que ele depois queira um doce, queira consumir algo depois também no jantar. Então, é legal a gente entender, né? E ter a percepção realmente em relação aos sinais e sintomas do corpo. Porque quanto mais a gente come, mais a gente quer. Né? É um ciclo vicioso. É um ciclo vicioso, sem dúvidas. Então, eu acho que é muito essa questão da gente saber o horário realmente que a gente consome, como romper esse jejum. Então, quando for colocar uns alimentos que tem um pouco mais de carboidrato, né? Então, um pão com farinha de trigo, por exemplo. Associar, então, uma proteína junto, ou outro tipo de recheio aí que vai segurar um pouco esse açúcar. Uma gordura, às vezes, né? Pra não cair tão rápido no sangue. Então, tudo uma questão de estratégia pra modular essa insulina, né, Esther? E eu acho que é legal a gente trazer também as complicações disso, né? Muitas vezes um paciente que tem ali uma diabetes, ele também, por ele ter esse sangue um pouco mais grosso, né?
Vai impactar também no mecanismo ali, às vezes, da pressão, né? Nessa parte vascular. Porque eu falo que é o inimigo oculto, né? As pessoas, às vezes, não sentem, né, a dor da diabetes. Mas tem todas essas complicações, né? Da resistência também, não em si só da diabetes. Sem sombra de dúvidas. E eu acho que esse é um inimigo oculto, mas que a gente tem que ficar de olho, porque a gente só vai perceber lá na frente. A base, né? Então, só da gente começar a modular a inflamação. Então, por isso que a gente fala muito pra vocês. Quem começou a assistir a gente agora, começa a ver desde o começo dos nossos episódios, porque a gente tá fazendo meio que um passo a passo mesmo, né, Esté? Pra explicar realmente como o nosso corpo funciona. Então, se a gente conseguir modular já a inflamação lá atrás, a resistência à insulina vai ser algo que, muito provável, que você não vai ter. Né? Porque já vai ter aprendido a modular o corpo, modular o organismo, a controlar essa questão mesmo dos alimentos para cair mais devagar no sangue. E é legal você trazer isso, porque, né? Às vezes a pessoa tem aquela ideia, né? Minha família inteira é diabética, eu também vou ser diabética, né? E não, né? Você tem uma predisposição por uma questão genética, mas a epigenética, que a gente já falou tanto aqui, é o que mais vai influenciar. Então, eu posso ter uma característica genética, uma predisposição, mas se eu me cuidar, praticar atividade física, que ajuda muito nesse sentido também, eu vou conseguir passar por isso sem desenvolver grandes problemas, né? Sem dúvida. Eu gosto muito daquela analogia da arma. Eu até cheguei a te contar, né? Que é uma analogia que eu acabei ouvindo uma vez e que é uma arma... Querendo ou não, a genética é uma arma apontada pra você. Mas o gatilho quem dá é você. Com o seu estilo de vida, com como é que você lida com as suas emoções, com a parte alimentar. Então, que é a epigenética. Que é a epigenética. Né? Então, é muito mais a questão, tá? Então, minha mãe tem um problema de diabetes, eu posso vir a ter se eu tiver o mesmo estilo de vida que ela tem. Normalmente, as pessoas da mesma família desenvolvem problemas parecidos por conta dos mesmos hábitos e por estarem expostas ao mesmo ambiente. Sem dúvida. Acho que é isso, gente, né? Espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreva. E logo, logo a gente volta com mais episódios. Isso aí, muito obrigada. Espero que tenham gostado. E se tiverem alguma opinião, dúvida ou até mesmo sugestão com relação a outros temas, coloca aqui embaixo pra gente que a gente vai adorar saber. Um beijo. Tchau, tchau.